Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão aí pela sua companhia. Quero também agradecer aqueles nossos queridos trabalhadores lá, né, por trás dos microfones, nossas técnicas e técnicos, e mandar aquele abraço. E, como eu disse, aqui é o Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Ramazaki. Olá, Edson. Olá, Nando. Olá, amigos queridos, amigas queridas que nos acompanham aqui nas manhãs, né, pelas ondas da Rádio Boa Nova, através da TV Mundo Maior. Como sempre, é uma alegria e um prazer muito grande poder compartilhar com vocês esses minutos, poucos minutos, infelizmente, mas sempre muito gostosos e muito interessantes. É isso mesmo, Edson. Se você quiser ouvir e assistir esse programa, não é, mais tarde, outro dia, ou passar o link para alguém que você conhece, você pode ir lá daqui uma semana mais ou menos lá no YouTube. Lá tem aquele, né, aquela faixa de busca. Aí você coloca lá RBN barra TVMM, colocando só essas, né, essas letrinhas, você vai acessar o playlist, né, dos programas, aí procura lá o Alvorada e vai encontrar este programa também lá. Esperamos você. Nós vamos continuar falando sobre esse tema, né, que nós estamos abordando já nos outros 3 programas atrás. Esse é o 4º programa falando sobre obsessão, quando buscamos no livro Leis de Amor, né, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, pela autoria do nosso Emmanuel. E são perguntas, né, deste assunto. A pergunta que nós paramos é a pergunta 10. É preciso que o obsediado observe a própria vida mental para contribuir para as próprias melhoras? Eis então a resposta: sim. As correntes mentais são tão evidentes quanto as correntes elétricas, expressando potenciais de energias para realizações que nos exprimem direção, propósito ou vontade, seja para o mal ou para o bem. Né, Edson? Falando aí de campo mental, né? Porque, como o Edson sempre lembra, nosso programa aqui, né, é psicologia e espiritualidade, espiritismo, e aí a pergunta feita aqui para o Emmanuel, né, sobre a observação da própria vida mental, né, Edson? E aí, só para, né, gente, para entender direito a pergunta, porque lembrando, né, esses livros, eles são extremamente interessantes, esse Leis de Amor, mas eles têm, como eles são relativamente antigos, eles usam uma linguagem que é uma linguagem um pouco complicada, rebuscada, difícil, né? E em pequenas frases, em pequenos parágrafos, condensam, concentram uma quantidade muito grande de conhecimento. Então, vamos entender direitinho aqui do que ele está falando. Então, Viu, quando Edson? pergunta. Esse livro é de 1963. Olá, né? São quase 60 anos já. Então, a linguagem é mesmo uma linguagem um pouco mais complicada, mas o conhecimento é fundamental porque ele nos ajuda mesmo no nosso dia a dia. Então, quando ele fala, é preciso que o obsediado observe a própria vida mental para contribuir para a própria melhoria. Então vamos lá. Quem que é o chamado obsediado? É aquele que está sofrendo uma obsessão. O que é a obsessão? É a influenciação espiritual, mas uma influenciação
quando a gente está falando de obsessão, a gente sempre estará falando de uma influenciação espiritual negativa. É alguma coisa, né, que de alguma maneira te prejudica, tanto normalmente na saúde mental como na saúde física, tá certo? Porque veja, essas influenciações que são emocionais, que são mentais, invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, elas vão atingir o corpo físico. Por isso que é tão importante tratar antes. Por isso que é tão importante, e Jesus no Evangelho frisou tanto, vigiar e orar. E a doutrina espírita coloca o tempo todo: olhe para si mesmo, preste atenção em você. E é por isso que a psicologia está baseada nisso. Conhecer-se, olhar para si mesmo, né? O Evangelho fala do conhece-te a ti mesmo, né? A doutrina espírita fala o tempo todo que o processo de evolução, para que o processo de evolução aconteça de uma forma bacana, a gente tem que estar o tempo todo olhando para nós, prestando atenção em nós mesmos. Não se trata de prestar atenção no outro, se trata de prestar atenção em nós mesmos. E do ponto de vista psicológico, quando se fala aqui de vida mental, a gente está falando dos pensamentos, né? Eu não sei se vocês já fizeram esse teste de tentar meditar, por exemplo. Significa silenciar a mente, silenciar os pensamentos. É muito difícil. É muito difícil. A gente está o tempo todo com os pensamentos a 1000 por hora, né? Então, pessoas que têm dificuldade para dormir, pessoas que sofrem de ansiedade, basicamente é porque o pensamento é muito acelerado. E quando esses pensamentos acabam influenciando na tua vida de forma negativa, seja na sua saúde mental, emocional ou física, é porque, de maneira geral, você não está conseguindo lidar de uma maneira saudável com estes pensamentos, que estão ao nosso lado o tempo todo. E aí, para vocês entenderem, ele fala, né, de que as correntes mentais, as correntes de pensamento, elas são tão evidentes, impactantes, quanto as correntes elétricas. E é verdade, é físico isso, gente. É meio esquisito falar de pensamento em termos físicos, mas se você pudesse olhar para o seu cérebro quando esses pensamentos estão acontecendo, você vai ver que as sinapses, as ligações mentais entre os neurônios no cérebro estão acontecendo o tempo todo. Por isso que ele faz essa analogia, essa ligação, ele compara com as correntes elétricas. Porque é muito verdade mesmo. Você veria o teu cérebro piscando o tempo todo se você tem um problema para resolver e você está ali naquele momento com a tua atenção voltada para a resolução desse problema. Direção, propósito e vontade, independente de ser para o bem ou para o mal. E aí, eu quero trazer para vocês, para entender essa coisa dos pensamentos, uma frase que foi um paciente meu, inclusive, que me mandou. A gente trabalhou durante bastante tempo, né? Eu, no meu trabalho clínico, né, eu uso a terapia cognitivo-comportamental, que basicamente trabalha mesmo os pensamentos, né? Como eu sempre digo aqui para vocês, não interessa o que acontece contigo, mas o que você faz com o que acontece, como você lida, como você interpreta, como você maneja as coisas que acontecem contigo. Quando esse manejo não é feito de forma adequada, ele invariavelmente vai levar ao adoecimento. Seja por um transtorno depressivo, seja por um transtorno de ansiedade, na grande maioria das vezes. E vocês já vão entender melhor do que eu estou falando, conforme a gente se debruçar um pouquinho sobre essa frase aqui que ele me mandou. Não me mandou o autor, infelizmente, mas é assim, reproduzo aqui. Seus pensamentos são, muitas vezes, seus maiores inimigos.
seus pensamentos são, muitas vezes, seus maiores inimigos. Não olhe através dos seus pensamentos. Aprenda a olhar para eles, para os seus pensamentos, identificando se as lentes com que você percebe a si mesmo e ao mundo não estão embaçadas, distorcidas. Você vê, outro dia a gente estava se preparando aqui para fazer o programa e o Nando falou: a tua imagem está esquisita, parece que você está dentro do nevoeiro, etc. Está tudo meio estranho. Aí eu fui ver, é porque as lentes aqui da câmera estavam todas sujas. Passei lá um lenço de papel, limpei direitinho a lente do computador e ficou tudo beleza, a imagem voltou a ficar nítida, etc. Muitas vezes, gente, é como se a gente estivesse usando um óculos. Imagine que você pega um óculos que tem as lentes vermelhas. Aí você coloca esse óculos e sai andando. Tudo à sua volta vai ficar vermelho. Porque é vermelho? Não, porque você está vendo a realidade através de um óculos que tem as lentes vermelhas. Os pensamentos são as lentes para nós, né? É isso que ele está fazendo aqui, essa analogia que ele fala. E aí, ele pede para que a gente aprenda a olhar para os pensamentos, não através dos pensamentos. Porque, veja, você enxerga a vida que está acontecendo à sua volta de acordo com a qualidade dos pensamentos que você tem. Por quê? Porque esses pensamentos, eles vêm sempre através das suas crenças, daquilo que você entende como sendo verdadeiro, né? Para você entender melhor, eu acabei de voltar de uma viagem. Minha filha mudou lá para Santa Catarina, eu fui visitá-la. E aí levei comigo uma pessoa, além da minha esposa, levei uma outra pessoa comigo. Essa pessoa, é muito interessante isso, gente, porque sabe aquela pessoa que, mas batata, né? A gente saiu com sol, vai chegar lá chovendo. Santa Catarina chove pra caramba, tá certo? Aí eu falei para ela, escuta, não, isso não vai acontecer, porque quem está indo para lá sou eu. Então, é capaz de chover aqui, mas o sol vai comigo. E batata que foi isso mesmo que aconteceu. Porque eu sou extremamente otimista. Não, mas é como você enxerga. Porque, gente, se você está saindo de viagem e tem absoluta certeza que quando não tem esse povo, essa pessoa que foi comigo é assim. Se ela vai para a praia, chove, mas chove mesmo, e chove bastante. E quando volta, o que acontece? Claro, faz o maior sol. No dia, né, de voltar, sai aquele solão que te acompanha durante a viagem toda de volta, que é para deixar a viagem bem desconfortável. É porque a pessoa é pessimista ou é porque a pessoa é otimista? Não. Você já ouviu aquela frase de que as palavras têm poder? Se as palavras têm poder, pode acreditar em mim, gente. Os pensamentos têm muito mais, independente de você verbalizar ou não. Sabe aquelas pessoas que andam com uma nuvenzinha em cima da cabeça, com raios e trovoadas? Gente, é assim mesmo. Quando a gente fala, toma cuidado com seus pensamentos, presta atenção na qualidade deles, é porque a tua vida é a realização desses pensamentos. Se você tem como crença que na sua vida nada dá certo, se você tem como crença que na sua vida, se tiver que dar errado, vai, por que seria diferente? O universo sempre conspira a nosso favor. Não sei se vocês também já ouviram essa frase. Para o bem ou para o mal, como disse aqui.
né, na resposta da pergunta. Se você acredita que tudo vai dar errado, dá, gente. Seus desejos, eles sempre serão atendidos. Se você acredita que sempre pode, que vai dar certo, dará. Se você tem certeza, e aí é a diferença da fé. Fé não é eu acredito em Deus. Fé em Deus é eu tenho certeza da existência de Deus e que ele, olha, faz o que eu preciso, faz o que eu quero de jeito nenhum. Deus tem o péssimo hábito de fazer o que a gente precisa, de nos dar o potencial, as capacidades e depois, meu querido, depois, minha querida, você vira. O que eu tinha que te dar, eu já dei, igual pai e mãe, né? Da educação, da formação. Depois, você vira, né? É o tal do livre-arbítrio. Você tem a liberdade de escolher, porque quem vai viver as consequências é você. Então, de novo, prestar muita atenção nos pensamentos que você tem e não olhar o mundo à sua volta através dos seus pensamentos. Porque veja, voltando ao exemplo da minha viagem. Se você vai para a praia, fui para a praia, tá? Santa Catarina foi para o litoral. Se você vai para a praia e na sua cabeça, os 7 dias que você vai passar na praia vai estar chovendo e você não vai conseguir sair de casa e você não vai conseguir conhecer nada, meu querido, minha querida, a probabilidade disso se realizar é imensa, é enorme, né? Se você vai para lá com não, tudo bem, tá chovendo mesmo pra caramba. Mas no final das contas, eu fiquei lá alguns dias e 80% do tempo foi bom. Só teve, acho que um dia que realmente choveu o dia inteiro, porque foi o mês de setembro mais chuvoso da história, pelo que eu entendi lá do estado de Santa Catarina. Realmente é uma estação que eles estão achando uma primavera muito doida, assim, uma primavera com muita chuva, né? Mas ainda assim, esse período que eu fiquei, a maior parte do tempo eu aproveitei muito. A viagem foi tranquila, porque é ruim, né, dirigir com chuva, etc. Foi tranquilo, não peguei chuva na ida e também não peguei chuva na volta. Foi super bacana, assim, o tempo. Agora, se fosse por esta pessoa que eu levei comigo, tava lascado. Tava danado. Porque na cabeça dela, sabe, aquela coisa do ó vida, ó azar, é assim. E aí, quando você vê as coisas não funcionando, as coisas não dando muito certo, sabe? Sempre com muita dificuldade, sempre com muito. Gente, não tem como ser de outro jeito se a vida está pautada por esses pensamentos, por essas crenças. Se esse é o teu caso, e por isso que o evangelho, a doutrina e a psicologia pedem o tempo todo para a gente olhar para nós mesmos. A ideia do conhece-te a ti mesmo lá é exatamente essa, tá certo? Presta atenção, porque sempre dá tempo de mudar. Nós não somos espíritos imortais, a gente não vai acabar ao final dessa encarnação. O que morre no final dessa encarnação é só o corpo, gente. Nós, espíritos, continuamos existindo. Daqui a pouco, num novo corpo. Então, nunca é tarde para você começar. Essa coisa de burro velho não muda. Bobagem, bobagem, tá certo? Sempre é possível mudar e melhorar. Você vai descobrir que se a qualidade dos teus pensamentos não é muito boa, é muito negativa, conforme você vai fazendo esse exercício e vai mudando a forma de encarar a vida, ela vai ganhando cor, ela vai se colorindo, ela vai ficando mais alegre, ela vai ficando mais feliz. Você mais alegre, mais feliz, e o mundo à sua volta, as pessoas que estão mais próximas de você, também vão sofrer essa influência. Ficarão mais alegres, ficarão mais felizes, ficarão mais coloridas. A vida ganha, sabe? Ganha cor, ganha vida, passa a valer, passa a ter mais sentido, etc. Então é um exercício constante. Quais são as lentes que você está usando?
Se elas estão embaçadas, limpe, sabe? Quais são se ela não tem nenhuma cor, coloque cor. Perceba o mundo à sua volta. De maneira geral, isso inclusive foi o motivo, o tema, na verdade, de uma palestra, quando você está muito insatisfeito com a vida que você tem, claro que não vai dar para falar sobre isso nesses minutinhos que a gente tem, mas pensa sobre isso, guarda isso com você. De maneira geral, quando você está muito insatisfeito com a vida que você tem, com a vida que você leva, com as coisas que acontecem com você no dia a dia, de maneira geral, essa insatisfação é fruto de ingratidão, de falta de gratidão. Seja mais grato pelas coisas que você tem, pare de olhar para o que você não tem e comece a olhar para o que você tem, que você vai naturalmente transformar ingratidão em gratidão. E sendo grato pelo que você tem, pelo que você conquistou, pelo que você é, normalmente esses motivos para tanta insatisfação começam a desaparecer, tá? A insatisfação, normalmente ela vem do querer aquilo que não tem. E vamos combinar nós dois aqui, gente, que tudo você pode não ter, né? Porque sempre dá para ter mais, sempre dá para ter melhor, sempre dará. Então, ao invés sabe, colocar a felicidade naquilo que você gostaria, eu vou ser feliz quando eu tiver isso, quando eu fizer aquilo, quando eu não sei o quê. Não, sejamos gratos por aquilo que nós já temos. Se acordou, está encarnado ainda, seja grato, já é um baita motivo para agradecer de cara, né? Sabe, bom dia a dia, dá bom dia para o dia, dá bom dia para você mesmo na frente do espelho, sabe? Seja grato pela vida que você tem, pelo ar que você respira, se está frio porque está frio, se está calor porque está calor, né? E você tem condição de se agasalhar no frio, se você tem condição de aproveitar o calor, se está chovendo porque as plantinhas ficam felizes e agradecem, é ou não é? Tudo é motivo para a gente ser grato quando a gente olha para o que a gente ganhou de Papai do Céu, né? Essas capacidades, sabe? A possibilidade de enxergar, a possibilidade. A gente tem um péssimo hábito de só dar valor para as coisas quando perde. É uma coisa absurda, né? Com essa coisa do Covid aí, a quantidade de gente que pura e simplesmente perdeu o paladar é enorme, gente. Não é uma coisa de louco esse negócio aí. Vocês já pararam para pensar nisso? Pensa, imagina, você come camarão, você come frango, você come linguiça, você come sei lá o que, tem tudo a mesma gosto, o mesmo gosto. Ou não tem gosto de droga nenhuma. É um dos grandes prazeres que a vida nos proporciona, que estar encarnado nos proporciona. Poder se alimentar, saborear os alimentos que você ingere, né? Você tem por hábito agradecer pela refeição, por ter aquele alimento? Você tem por hábito mastigar bastante para realmente extrair o sabor, né? Se você está comendo frango, se você está comendo carne, se você está comendo peixe, se você sei lá o quê, né? Sabe? Prestar atenção na textura, prestar atenção no sabor, se é mais doce, se é mais picante, se é mais amargo, se é mais... de novo, essas coisas dão as cores, né? Não tem, se você for parar para pensar mesmo, quando você está com fome, gente, pode ser um pão seco, a coisa fica muito saborosa, é ou não é? Quando você está empanturrado, pode ser a iguaria mais cara do mundo, não vai ter, né? Talvez não proporcione o mesmo prazer. A gente tem a possibilidade que nos foi dada por Deus, nosso Pai, de saborear tudo. Sejamos gratos.
saboreemos, nos alimentemos de uma forma adequada, de uma forma saudável. Tudo isso proporciona saúde, tudo isso proporciona qualidade de vida. E, voltando ao que é o mais importante, presta atenção na qualidade dos pensamentos. Tudo que envolve obsessão está diretamente relacionado com o pensamento. Por quê? É através deles que esses espíritos chamados obsessores, encarnados ou não, encarnados ou desencarnados, podem te influenciar. É a maneira que eles usam para te influenciar, através dos pensamentos. A diferença é que um espírito que esteja ao seu lado, desencarnado, significa que você não está vendo-o, né? Ele te influencia através do pensamento. Como você não está vendo ninguém do teu lado, para você, aqueles pensamentos são seus. Muitas vezes não são. E o único jeito de você conseguir identificar se são ou não é prestando atenção na qualidade. Se você está bem, se você está em paz e começam a vir pensamentos super negativos, presta atenção. Muito provavelmente, esses pensamentos aí são para te derrubar, eles não são seus. Eles estão vindo de fora. E aí é você que escolhe acreditar neles, levá-los em consideração ou não. Quantas vezes, né? É aquele pensamento, não, mas você é uma porcaria, você é um desgraçado, você não serve para nada, você não tem capacidade nenhuma. A sua existência só serve para atrapalhar a vida das pessoas que estão à sua volta. Faz sentido isso? Na grande maioria das vezes, não faz. Na grande maioria das vezes, esses pensamentos estão vindo de fora, estão sendo colocados, estão sendo ditos para você. Se você vai acreditar ou não que isso é verdade, é uma coisa que lhe cabe. É ou não é, Nando? É isso mesmo, né? Até lembrando essa história que você contou da viagem aí, a pessoa que você aí colocou como exemplo, lá no futuro, assim, quando ela for contar essa história, ela fala assim: choveu todos os dias, só saiu um dia de sol. Não é, Edson? Falou ontem isso. Falou mesmo. Uhum. Então, E isso não é acontece. verdade. Não foi isso que Então, aconteceu. então, então, às vezes acontece isso mesmo, né? O pensamento nosso a gente fica com a mente nublada, está sempre nublada, nunca tem sol. Bom, depois aí das palavras do Edson, a gente vai para o momento de prece, de oração e de vibrações, né? Um momento que a gente convida você aí, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, a colocar aquele recipiente com água, para que os benfeitores possam energizar. E no momento que você estiver ouvindo ou assistindo esse programa, não importa, eles irão trabalhar para levar essa energia aí. Então, vamos então, mais uma vez, né, nesse programa que a gente sempre dá essa pausa, por um momento de prece, de oração e de vibrações. Nós possamos, nesse instante, então, elevarmos os nossos pensamentos, pois eles também podem estar conectados com pensamentos mais elevados, em sintonias mais suaves, em sincronia com pensamentos também que estão numa faixa melhor e maior de construção do bem, de amor, de paz e de luz. Que possamos entrar nessa frequência desses pensamentos e poder trocar com esses amigos espirituais aquelas energias que vão nos fortalecer, que vão nos abençoar. Nós somos produtores desses pensamentos que saem, que brotam de nós. Que nós possamos cuidar para que esses pensamentos não sejam imãs que irão atrair outros pensamentos semelhantes se os nossos não forem bons. Nós muitas vezes sinalizamos com os nossos pensamentos e atraímos aqueles semelhantes. Então, por que não pensarmos coisas boas, saudáveis, salutares, positivas
e, consequentemente, vamos atrair também esses pensamentos produtivos, construtivos, que vão trazer para nós paz, confiança, que vão trazer para o nosso ser esta potência que nós podemos, com os nossos pensamentos, que muitas vezes brotam depois em palavras, em ações. Mesmo antes disso, os pensamentos têm vida e alcançam lugares que muitas vezes nós, como espíritos que somos, ou o corpo físico onde estamos encarnados, não alcançam. O pensamento vai muito longe, muito mais longe. E nós não sabemos a consequência, muitas vezes, daqueles pensamentos infelizes. Que nós possamos cuidar deste potencial que existe em nós de pensar, de ter e gerar, né, criação, luz, paz. Então, que os nossos pensamentos agora possam ser úteis e vibremos por aqueles nossos irmãos que estão em meio à confusão de pensamentos, que estão em meio a pensamentos, muitas vezes, que não têm um objetivo, que estão perdidos, que estão atrapalhados. Que as bênçãos das nossas vibrações e dos benfeitores espirituais alcance esses irmãos que estão, muitas vezes, com seus pensamentos destrambelhados. Que o nosso Mestre Jesus possa harmonizar todos os nossos pensamentos. E na medida que vamos evoluindo e amadurecendo espiritualmente, controlando-os. Diz a nossa irmã Joana de Ângeles que nós produzimos mais de 95 mil pensamentos diários. Entre esses milhares, quais são aqueles que a gente consegue saber que estamos pensando? O quanto a gente, então, é bombardeado por pensamentos e quanto nós bombardeamos os outros. Então, Mestre Jesus, te pedimos o aprendizado para controlar os nossos pensamentos, aliados aos nossos sentimentos, ao nosso emocional. Que a tua bênção, Senhor Jesus, alcance cada um de nós nesse sentido. Que a tua paz nos envolva agora, não tão somente nessa hora, Senhor Jesus, mas por todo ou sempre, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece e da oração das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você, querida e querido aí, telespectador e rádio ouvinte, saber se você ainda não é sócio ou sócia do Clube Amigos da Boa Nova. Se torne sócio porque você pode ser um agente, não é, de levar o Evangelho de Jesus, o Espiritismo, o bem e até a psicologia que tem nesse programa e em outros aqui na Rádio Boa Nova, na TV Maior, se associando. Entre no site amigosdaboanova.com.br. Quer falar com alguém? Vamos passar os telefones. 0800 12 018 38 e também o 11 2458 3214. Temos também o WhatsApp, o 11 97261 0272, e esse número foi escolhido para o Pix, essa modalidade em que você pode transferir recursos do seu banco para outro banco facilmente. Vou repetir o número: 11 97261 0272. Faça parte aí do Clube Amigos da Boa Nova e seja um divulgador do bem, né, do amor, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo. Né, Edson? Isso aí, Nando. Vamos em frente, vamos seguir então com a próxima pergunta de Leis de Amor, Sim, psicografados pelo Chico e pelo Valdo Vieira. exatamente. Até esqueci de falar o nome do Valdo, né, que psicografou em parceria esse livro com o Chico, né? A pergunta é a seguinte: qual o papel do desejo? O Edson tinha já falado do desejo, né? Qual o papel do desejo
da palavra, da atividade e da ação no fenômeno obsessivo? A resposta vem: cada um de nós é um acumulador por si, retendo as forças construtivas ou destrutivas que geramos. Desejo, palavra, atitude e ação representam eletroímãs, através dos quais atraímos forças iguais àquelas que exteriorizamos no rumo dos semelhantes, né? É a famosa semeadura aí, a plantação, né? Semeou, plantou, colheu, né? Isso, né? Como dizia Paulo, você tem a liberdade para plantar o que você quiser, fica à vontade. Só que tudo que você plantar terá que ser colhido. O que é bom e o que é ruim, sementes boas e sementes ruins. Vocês vejam, gente. Então, nós estamos falando de obsessão, do fenômeno obsessivo. Obsessão é a influenciação negativa que espíritos que não te querem bem exercem sobre você. Infelizmente, quando a gente fala de influenciação negativa, de obsessão, significa um espírito que está próximo de você, desencarnado, então você não o vê, às vezes percebe, né? Se prestar bastante atenção, percebe a presença, mas não vê, não enxerga e não ouve, porque ele não está falando usando palavras, ele está usando o pensamento. Isso significa que a gente acaba ficando muito facilmente vulnerável porque passa a imaginar, entende que essas ideias são nossas mesmas, quando na grande maioria das vezes não são. São ideias que estão sendo colocadas para você. E aí, o que ele coloca? Desejo, palavra, atividade e ação, né? Tudo isso, gente, você percebe palavras, você percebe desejos, você percebe atividades, realizações e ações através dos pensamentos, né? Tudo isso é manifestado sempre, em primeiro lugar, pelo pensamento. Você pode até não verbalizar, você pode não colocar em palavras, mas aquilo que você deseja, você pensa. Aquilo que você busca concretizar, realizar, antes você pensa. São os projetos, né? Que a gente vai fazendo ao longo do tempo. E isso tudo envolve coisas que podem ser construtivas, positivas, ou destrutivas, negativas, né? Que é o que ele coloca aqui. E ele usa eletroímã como fonte geradora, que é o que a gente estava conversando antes, né? Você é fonte geradora dos próprios pensamentos. Então, é você que determina se a qualidade dos teus pensamentos é positiva ou negativa. É você que determina se os seus pensamentos serão construtivos ou destrutivos. É você que, conforme olha para isso ou aquilo, para qualquer coisa, consegue enxergar. Olha primeiro, presta atenção, põe a sua atenção nas coisas positivas ou nas coisas negativas. Tudo, tudo, sem exceção, tem coisas positivas e coisas negativas. Pessoas que criaram o hábito, que têm por hábito, sempre que olham para qualquer coisa, olhar para o que é negativo, para o que não está certo, para o que é feio, para o que é ruim, né? Fazem da própria vida, porque é a tal da lente de que a gente estava falando, né? É o óculos que ela usa para ver a vida. De maneira geral, fazem da própria vida e da vida daqueles que estão à sua volta algo ruim, negativo, desconfortável, angustiante, chato, quando não necessariamente precisa ser assim. É muito doido isso. A gente vive numa sociedade que é uma sociedade materialista, né? A gente
vive com coisas, a gente precisa de coisas. Agora, felicidade, alegria, não está diretamente relacionado com as coisas que você tem. Você veja, tem pessoas que vivem em palácios, em que nada falta, em que tudo é muito bonito e confortável. E, no entanto, são extremamente tristes. Tem pessoas que vivem em comunidades onde tudo falta, tá? Se você já fez um trabalho voluntário em comunidade, se você já teve a oportunidade de ser convidado a entrar na casa das pessoas, né, que vivem muitas vezes em situações muito, muito, muito difíceis, onde falta tudo literalmente, né? E, no entanto, se você sentar ali com ela para tomar um café, é um barato, todo mundo te oferece café, são pessoas extremamente felizes, apesar de estarem vivendo a falta de muitas coisas, sabe? Mas elas encaram, elas são gratas a Deus por aquilo que elas têm, sabe? Muitas vezes elas são muito gratas a Deus pelo fato de você estar ali visitando, levando alguma coisa, etc. Quando você se despede e ela diz que Deus te abençoe, vá com Deus. Gente, é uma bênção, é melhor que passe esse negócio aí, entendeu? Porque ela realmente está externando aquilo que ela sente e a gratidão que, de maneira geral, ela tem naquele momento. Todo mundo? Não, claro que não, né? Infelizmente, nem todo mundo aprendeu o valor desses pensamentos, da lente que você usa, da qualidade, sabe? Lembra, a gente está vivendo aqui em provas ou em expiações. Nós somos espíritos habitantes de um planeta de provas e expiações. Então, de maneira geral, tudo aquilo que a gente vive e precisa superar, todos os desafios que vão se apresentando, ou são uma prova para testar se você já aprendeu, ou é uma expiação, é uma oportunidade que você está tendo nesse momento para reparar alguma coisa que você tenha feito não muito positiva para outra pessoa. Ou seja, tudo é bênção, porque tudo tem um motivo, tudo, né, tem sentido. Aproveitar tudo isso, olhando para a qualidade dos pensamentos que você tem, transformando, conforme você vai identificando aqueles que podem ser transformados, de negativos para positivos, de destrutivos para construtivos, é o exercício que nós estamos, eu e o Nando, propondo para vocês a partir de agora. Passa a prestar realmente um pouquinho mais de atenção e procura mudar o óculos. Limpa, troca, substitui esse óculos que você está usando, talvez com as lentes um tanto quanto embaçadas, né, por lentes mais coloridas, que passa a olhar para o que é positivo em tudo o que você olha, né? Ao invés... E, claro, existem as negativas, mas deixa o que é negativo de lado e foca, bota a tua atenção no que é positivo. E presta atenção, perceba, por favor, as diferenças que isso vão fazer na tua vida a partir de agora. Depois, se fizer alguma diferença boa, manda mensagem para a gente, dividindo conosco as suas experiências. Como sempre, infelizmente, o tempo passa muito rápido, né? São poucos minutos que a gente tem a oportunidade de estar junto aqui, mas foi uma alegria, foi um prazer. Beijo no coração de vocês. Espero que tenha sido, como sempre, tão bom para vocês como foi aqui para nós. Até mais. Até mais, Edson. Agradecer você aí, a todos e todas que estão ligados aqui na Rádio Boa Nova e TV no Maior. A gente agradece muito, gratidão e até o próximo programa Alvorada. Tchau, tchau, Edson. Tchau, Nando. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até o próximo programa Alvorada. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso
aqui, Alvorada, com Nando Garcia.